minha seda. Opa, amigos! Hoje a gente vai enaltecer a época de ouro do cinema, não é mesmo? Onde os filmes eram realmente maneiros, onde a violência era crua, bruta, os atores principais, não interessa a profissão que eles tivessem, eles se comportavam do jeito que eles queriam. Isso é agressão ao oficial. Isso não é agressão ao oficial, não. Isso é agressão ao oficial. Eles tiravam armas onde eles quisessem, eles batiam em todo mundo na rua. Quando a pessoa levava um tiro, não era aquela computação gráfica escrota, um sanguinho. E quem pode esquecer, não é mesmo? A nudez gratuita e a sexualidade exacerbada em filmes que não tinham nada a ver com isso. Melhor do que Didi quer ser criança. Essa era a época de ouro do cinema. E quem protagonizou, não é mesmo? Melhor do que ninguém. Sensei Seagal, não é mesmo? See how happy I make others. E hoje a gente vai revisitar talvez um dos maiores clássicos do cinema. Fúria Mortal. Fúria Mortal. Como é que era o nome mesmo em inglês? Eu esqueci. Porque eu penso sempre que é Above the Law, mas não é Above the Law. Above the Law é um puta título também. Out for Justice, yeah! Out for Justice. Esse filme é maravilhoso. A gente começa nas ruas, Seagal correndo. Já viu ele correndo? É meio assim, não é mesmo? Ele fica com a mão meio assim. Ele corre de um jeito estranho, certo? Quando ele ainda podia correr, né? Hoje em dia ele não... Mas naquela época, olha ele correndo. O filme já começa com ele correndo como policial. Nova York, né, ou Brooklyn, ou qualquer outro bairro desses ítalo-americano dos Estados Unidos, onde todo mundo fala hey, yo, Nico, yo, Nico. Nesse, cara, com a dublagem brasileira, parece até que o Seagal é um bom ator, cara. Porque ele não é. Mas dublado... Ele até parece... Não poderia ser do Brooklyn, porque a gente não fala assim aqui, você entendeu, né? Começa o filme, certo? O Seagal, ele vê um cafetão, certo? Espancando uma garota do OnlyFans. E aí era como isso acontecia, não é mesmo? Ele chegar lá e começa a descer a porrada no cara. Você não vai bater assim ninguém na minha frente. Tela paralisa com a cara do Seagal. Out for Justice! Aí eu vou explicar um pouco da trama pra vocês, aí a gente vê o Richie, que é o vilão do filme, não é mesmo? Que é um dos três Nick Nolte, não é mesmo? Dos anos 80, certo? Tem aquele cara do Caçadores de Emoção, pode botar aí, ó. Tem o verdadeiro Nick Nolte, não é mesmo? E tem esse cara, todos eles são iguais. Quem é o Nick Nolte? Parece aquele jogo de carta, né? E ele é o vilão do filme, não é mesmo? Você vê que ele tá fora de forma, ele mal consegue andar, não é mesmo? Certo? Ele é meio... asqueroso, certo? Ele trata todo mundo mal, até os capangas dele, os vilões, certo? É como se o Seagal estivesse enfrentando uma versão dele do futuro, não é mesmo? O filme já começa, certo? Com Richie, esse cara asqueroso, chacinando a plena luz do dia. Ele passa com a gangue dele, escrotaça de carro, e ele abre fogo, certo? Tipo numa feirinha dessas do pastel, que você compra aquele pastel, imagina, ele passa, e aí mata um cara que ele quer matar e outras dezenas de pessoas. Essa cena é exatamente, galera, como qualquer dia no Rio de Janeiro. Depois ele sai, né, no meio do trânsito, certo? E aí uma mulher fecha ele com um carro, ele dá um tiro na cara dela. Quem quer mais Rio de Janeiro que isso? Eu já vi isso lá acontecer várias vezes. Ele mata a mulher e sai tranquilamente. Olha lá. Nada acontece, ele vaza. Quem é que tá olhando? Hã? Logo na sequência chega Dino, yeah! Yo, Dino, what you doing here, man? Se você vê legendado, que eu não aconselho, eles falam assim, Yo, Dino, what you doing here, man? What you doing, Dino? Yeah, I found this guy here over, Dino. You talking... Ele chega lá, cara, do jeito vestido mais irado que você pode imaginar, né? Por isso que a gente queria ser policial, certo? Ele chega na cena de crime com uma boina. Imagina, essa era a época de ouro do cinema. Imagina um policial usar uma boina com um distintivo preso na boina e uma camisa cortada aqui. Seagal falou, eu vou me vestir do jeito que eu quiser e foda-se. Eu vou fazer isso ficar maneiro e todo mundo acreditar que um policial se vestiria desse jeito cretino e idiota. Mas o Seagal faz a gente acreditar que isso era possível de verdade, não é mesmo? E aí ele vai lá na cena do crime, ele fala pra todo mundo que ele é o cara. Todo mundo fala, não, a gente vai botar 1000 policiais atrás. Não, sou eu. Me dá uma espingarda e um carro. E o chefe de polícia fala, pô, mas será, Seagal? Ele fala, bicho, eu conheço esse bairro
melhor do que ninguém. E aí já corta pra ele passeando pelo bairro e o único informante dele é uma criança de 10 anos que vende bala. E aí ele fala, se souber de alguma coisa, yo, Nico, se souber de alguma coisa, você me informa. Aí a criança, do que você tá falando? Qual é o nome desse seu cachorro aí? Que ele resgata um cachorro previamente, certo? No meio da rua. Todo cara durão dos anos 80 e depois seguindo a tradição com John Wick, tem um cachorro ou o cachorro morreu. E é por isso que ele é psicologicamente perturbado. E o Seagal, não é mesmo? Ele acha um cachorro embalado e depois ele mata o cara. Mata não, mas enfia a porrada, não é mesmo? Ele acha o Rich tá se comportando igual um débil mental, não é mesmo? Ele nem se esconde. Nesse filme inteiro ele fica andando de carro com os caras. Ele acabou de assassinar 30 pessoas, ele tá pouco se fudendo. E o Seagal também sai com uma espingarda na rua. Foda-se. Olha como a vida era muito mais simples naquela época. O Seagal, ele tá andando de carro, não é mesmo? E coincidentemente o Rich tá num lugar perto de onde ele passa de carro. E aí começa, galera, a perseguição mais irada, né, de carro que você pode ver nos anos 80. Que são eles passando por milhares de quebra-molas que não fazem o mínimo sentido de nenhum jeito. Galera, o Rich foge, eles entram numa delicatessen, numa lanchonete. E aí o Seagal entra nessa lanchonete e simplesmente mata todas as pessoas lá. As pessoas só estavam ali. O cozinheiro, foda-se. Eu não sei porque que o cozinheiro saiu pra se meter nessa confusão, não é mesmo? E aí todos são chacinados da forma mais bruta. Ninguém vem, ele simplesmente vaza, ele não tem que prestar nem satisfação do que ele acabou de fazer pra ninguém, certo? Ninguém se importa, ele faz o que ele quiser. O Rich foge, vai encontrar alguma mulher aí estranha, pega ela, quer transar com ela, força, sei lá o que esses caras... Ele é tudo de asqueroso, esse cara é envolvido numa pessoa. E assim, ele não sabe lutar nada. Por que escolheram esse cara, não é mesmo? Mas ele é perfeito pra lutar contra o Seagal, porque aí ele pode enfiar a porrada sem se preocupar se ele vai levar qualquer soco. Mas beleza, aí ele tá lá fazendo merda, enquanto isso, paralelamente, né, o Seagal, por puro sadismo, vai pra casa dos pais desse Rich, fala pros velhos, eu vou matar o filho de vocês. E ele chorando, não é mesmo? Não, pelo amor de Deus. Aí o Seagal chega lá, não, isso que vai acontecer, eu vou matar o filho de vocês. Eles, o que eu posso fazer pra você não fazer isso? Dino, eu, nada. Sai da minha frente. Ele tá sofrendo um divórcio também horrível, não é mesmo? O filho dele, ele é ausente. Todo o cenário a gente cresceu assistindo, por isso que a gente cresceu desse jeito bom. A gente viu que todos os homens são isso, negligentes com a esposa, mas gostam de animais, certo? Não cuidam do filho, fazem tudo errado e batem todo mundo. Bastou fazer alguma coisa, porrada na cara e tiro. Ele conhece o bairro melhor do que ninguém, a gente ouviu lá, não é mesmo? Yo, Nico, Ele conhece o bairro melhor do que ninguém, certo? Aquela criança que ajudou ele pode dizer. E aí o Seagal tá procurando, não é mesmo? Pelo Rich, certo? Aí ele vai parar em outro bar. Um bar bem chechelento lá, não é mesmo? Tá todo mundo bebendo, normal. E ele começa a entrar. Que é a cena mais irada em todos os filmes do mundo, não é mesmo? Que é o cara sinistro, certo? Entrando em algum bar ou alguma boate, procurando um meliante, um vagabundo. Até o Robocop entrou numa boate. Robocop, o que ele tá fazendo lá? Todo mundo ia achar estranho um robô numa boate, né? E aí é o momento exato que a gente vê o Seagal fazer isso num dos filmes dele. Ele entra na boate, eles estão nesse bar, certo? Ele chegou... Onde é que tá o Rich? Where's Rich? Where's Rich? Yo, você é um vagabundo, todo mundo. Ninguém vai falar nada com você, cara. Deixa a gente beber, cara. O que você tá fazendo, cara? Ei, é o Nico, cara, ele... É o Dino, desculpa. É o Dino, cara, Dino, ele... Esse cara é louco, cara. Ele sempre, na dublagem, parece que os americanos só falam isso. Esse cara é louco, cara. É só um tira, cara. Onde é que tá? Ele começa a bater nos caras na cara, humilhar todo mundo. Tem um cara bebendo uma cerveja. Ele fala, cara, vai embora, a gente só tá bebendo. E ele fala, foda-se, cadê o Rich? Ele começa a assediar todo mundo no bar, a bater em pessoas que ele nem sabe se estão envolvidas com nada. Estavam só num bar. Um dos capangas lá desse bar tem a decência de falar, cara, você só tá fazendo essa merda porque você tem esse distintivo na mão, não é mesmo? Certo? Você sem essa arma e sem esse distintivo não é nada. Aí você despertou o Sensei Seagal, não é mesmo? Toda a fúria dele. Pensou, só a arma e o distintivo? Ele fala, então e agora? Ele tira a arma, sem distintivo e sem arma. Quem não queria ser esse cara? Ainda mais naquela época, onde era cada um por si. Anos 80, não tinha polícia, não tinha nada. A polícia ia lá e te bater mais, e aí depois um outro cara fazia bullying com você,
Você chegava em casa, seu pai ainda chutava a sua cara e falava: você tem que ir pro colégio amanhã. Então eu não tenho nem arma, nem distintivo. E aí, bicho, puta merda, ele começa a bater assim. Olha só, essas pessoas, algumas dessas iam morrer, certeza. Quando ele começa a empregar uma das táticas mais violentas do cinema, ele pega umas bolas de sinuca, amarra num pano, não é mesmo? E começa a dar na cara das pessoas, não é mesmo? Ele assassina todas as pessoas do bar. Chega numa parte que, por algum motivo, anos 80 sempre tinha um oriental que sabia lutar pra caralho. E não poderia ser diferente. Do nada surge um Shang-Chi do inferno, não é mesmo? Certo? Que quebra, certo? Um negócio de sinuca e cigal. E eles começam a fazer uma dança rítmica estranha, que pode ser Aikido, nível 7, eu não sei. Só que parecia maneiro na época, não é mesmo? Eles fazem aquilo, mas não tem outra. Aí ele vai, desmaia o cara e mata, certo? E essa, parabéns, uma das melhores sequências do cinema. Sensei Seagal vai estar sempre vivo nessa sequência. Yo, Nico, yo, yo, yo. Seagal começa a procurar o Rich, aquela montagem lá anos 80, né? Todos os filmes têm rock, então foi o que mais utilizou. Aquela montagem, anos 80, passeando por todos os lugares que ele mais gosta na vida real, o Seagal, né? Mesmo Sensei Seagal, que são vários prostíbulos, certo? Várias casas de swing, uma mais imunda que a outra, strip clubs. Aí ele vai lá procurar o Rich em algum desses, aí acha a esposa prostituta dele. Ele vai na casa onde o Rich está escondido, né, mesmo, com uma escopeta. Agora, por exemplo, a gente é grato de ver essas cenas, porque hoje em dia, nos filmes do Seagal, ele nem levanta mais da cadeira. Nesse, não. Ele tá na flor da idade, não é mesmo? Só o cabelo que tá estranho, mas isso não interessa, porque sempre foi. Ele acha o Rich, não é mesmo, nessa casa, e aí, brother, começa o melhor massacre que você vê quando o cara enfrenta o vilão asqueroso. O vilão não tem nenhuma chance. E você sabe disso desde o começo. O vilão tem diabetes, o vilão tá drogado, o vilão tá morrendo, tá suado, tá podre, não sabe lutar. E aí chega o Seagal. É como um leão brincando com uma gazela. É massacre. E a galera nos anos 80 entendia isso melhor do que ninguém. Tanto que esse cara é massacrado do pior jeito por Seagal numa sala de cozinha. E o Seagal, em vez de terminar logo o serviço, não, fica cortando, batendo, chutando, não é mesmo? O cara até ele morrer de um jeito negativo, não numa explosão chechelenta. Chutado até a morte. E aí todo mundo fica bem feliz e aí o filme acaba. Fim. Ninguém quer saber o que aconteceu com esse policial, nem nada, certo? Corregedoria, não é? Ele julgado, não é mesmo? Você assassinou metade da população, não tinha essa. Simplesmente ele vai continuar fazendo coisas maneiras com a boina dele por mais anos. Vá ver se você conseguir esse filme imediatamente, se você ainda não assistiu, certo? E tem um gostinho do que era entretenimento de verdade. Vamos cortar rapidinho aqui? Por quê? Esse pode ser que fique legal, né? Ah, não, ele tá... Eu pulei uma parte. Não, a gente começa dessa, vai. Dessa parte que eu vou fazer, vai.